Olá, boa noite. Boa noite, companheirada do caminho. Prazer estar aqui. Uma alegria. Eu não sei quantos vão suportar, mas eu vou olhar para a Bíblia, tá? De preferência é bom olhar para a Bíblia com os olhos abertos. Se a gente não incluir a Bíblia, então a gente não pode falar de missão integral. Eu sei que é um desafio, né? 9h15. Eu não sei que horas você começou a trabalhar hoje. Espero que nem todos aqui sejam pastores, né? Portanto, trabalham, né? Brincadeira, pessoal. Brincadeira sem graça essa hora da noite. Eu pastorei uma comunidade aqui na região metropolitana de Curitiba, uma cidade chamada Itaperuçu, algumas pessoas conhecem. E também temos algumas pessoas de Itaperuçu aqui, da nossa comunidade, tem alguns irmãos também de outras igrejas na comunidade de Itaperuçu, igreja que a gente tem caminhado e feito algumas coisas juntas, é um prazer, uma alegria tê-los aqui também. Então, o meu tema... tá lá, né? Funciona isso aqui. Isso. Me deram essa temática para a gente partilhar um pouquinho. Oi, Tinsley. Tudo bem? Bom. E trabalho também numa organização missionária chamada Missão Aliança. Missão Aliança é uma organização com um escritório central na Noruega, uma organização norueguesa. A Missão Aliança é uma organização diaconal, uma organização que serve a igreja. Trabalha em alguns países, 9 países, na Ásia, no Camboja, Vietnã, Filipinas, na China, no continente africano, em Serra Leoa e Libéria, e aqui na América Latina, Brasil, Equador e Bolívia. É uma missão de serviço, uma missão interdenominacional, de base luterana, mas é interdenominacional e serve a igreja local onde a missão chega. A gente trabalha fortalecendo igrejas, apoiando igrejas nos processos de resgate da sua vocação diaconal e apoiando e ajudando a igreja, além de ler a Bíblia, ler o seu entorno, ler o contexto onde ela está inserida. Esse é um exercício que não pode deixar de ser feito se a gente quer ser uma igreja que faz sentido para a sociedade, que faz sentido para o mundo, né? Esse movimento entre a leitura da Bíblia e a leitura do nosso contexto. Lê o contexto e tenta encontrar nas Escrituras resposta para os gritos que a gente consegue ouvir no contexto onde a gente está estabelecido. A Missão Aliança ajuda nesses processos e a gente apoia também o desenvolvimento de projetos diaconais em áreas de alta vulnerabilidade aqui no país. Aqui na periferia de Curitiba, no município de Cambé, na Grande Londrina, na periferia de Joinville, São Paulo e Grande São Paulo, e também no Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias. Nós temos uma rede de parceiros aí locais desenvolvendo uma série de ações de caráter transformador, muito bacana, muito inspirador. Então, a proposta é falar sobre essa temática, né, dicotomia entre evangelho e justiça. Vocês devem saber, né, não é novidade para ninguém, que existe muita gente opera, trabalha, funciona como cristão e como igreja a partir de um falso pensamento que divide o mundo ou a vida, que é inteira, em 2 áreas ou em 2 esferas. É muito comum a gente encontrar cristãos e, consequentemente, igrejas que funcionam e que vivem dessa forma. Dividem o mundo numa esfera secular, né? Vê se passa ali. Onde passa isso aqui? Ok. Então, muita gente que divide o mundo em 2 esferas. Uma esfera secular e uma esfera sagrada. E esse pensamento, para mim, é uma tragédia para a vida cristã, para a sua vida como seguidor de Jesus de Nazaré e para a igreja. Dividir o mundo
e a vida, que é inteira, em duas esferas, uma esfera sagrada ou religiosa, e uma esfera, e aí nessa esfera sagrada Deus opera, Deus age, e uma esfera secular ou mundana, sem valor espiritual, onde Deus não interfere, né? Essa dicotomia, essa divisão, pega algo que é inteiro, como a vida, e divide em duas áreas, em duas esferas. Essas esferas não se tocam. Uma esfera sagrada, onde Deus opera, e uma esfera secular, onde Deus não interfere. Isso é um desastre. Esse pensamento traz algumas consequências. Dá para ver aí? Está muito pequenininho, né? Esse pensamento contraria a revelação bíblica de que Deus é Senhor de toda a vida. Deus é Senhor de toda a vida. E se você divide a vida em duas esferas, uma sagrada e uma profana, esse pensamento contraria a revelação bíblica de que Deus é Senhor de toda a vida. E isso gera uma teologia abstrata e uma teologia desconectada da vida. Vejam as consequências desse pensamento ou dessa falsa divisão entre secular e sagrado. Esse pensamento também aliena as pessoas e as transforma em ateus de segunda a sexta. Eu tenho visto isso de uma maneira muito triste na igreja brasileira. Uma igreja que está nascendo uma geração, ou está surgindo uma geração que é ateu de segunda a sexta-feira. É gente que vive por dividir a vida. Numa esfera sagrada e numa esfera secular, é gente que vive de segunda a sexta-feira como se Deus não existisse. Deus não interfere na vida delas de segunda a sexta. Deus não interfere na maneira como Ele trata as pessoas, na maneira como Ele se comporta no ambiente da universidade, no seu ambiente de trabalho, na maneira como Ele se relaciona com seus pais, na maneira como os pais tratam os filhos, na maneira como o marido trata a sua esposa, na maneira como a esposa trata o seu marido. De segunda a sexta, vive-se como se Deus não existisse. Porque de segunda a sexta, esse intervalo da semana não está na esfera sagrada. Esse intervalo está na esfera secular, profana e não espiritual. Alguns é de segunda a sexta, outros de segunda a sábado, se você não for jovem, se você for solteiro ou adventista. Então, fica mais largo o intervalo. Então, essa é uma consequência trágica desse pensamento, ou dessa dicotomia entre sagrado e profano. Uma outra consequência, que é fruto desse pensamento, é que se reduz a missão de Deus à esfera eclesiástica e espiritual. Se divide a vida entre sagrado e profano, ou sagrado e secular, Deus interfere em que esfera? Na esfera espiritual, na esfera eclesiástica. Isso cria obstáculos para que todo o povo de Deus realize toda a missão de Deus. E o resultado disso, meus irmãos, se você reduz a missão de Deus à esfera eclesiástica, o resultado disso é que você vai ter comunidades pastorcêntricas, comunidades centradas no pastor, porque o povo não participa da missão de Deus. Se a missão de Deus se reduz ou se resume à esfera eclesiástica e espiritual, quem cuida disso são os pastores. Os leigos ficam na condição de espectador. E aí, igrejas pastorcêntricas são igrejas imaturas. São igrejas adoecidas. São igrejas sem relevância para o mundo. A igreja que se limita a assuntos espirituais é uma igreja que vai ser alienada da realidade da maioria do povo brasileiro. Tudo isso fruto desse pensamento. E, por fim, uma outra consequência é que esse pensamento de dividir a vida em duas esferas, sagrada e profana, e dicotomizar a vida, nega a clara intenção e propósito do Criador, Redentor, de manifestar o seu reino em todas as dimensões da vida em sociedade. Não tem uma área da vida em sociedade que Deus não queira manifestar o seu reino. Não tem uma área da sua vida que Deus não queira estabelecer a vontade dele. O reino de Deus tem a ver com vontade de Deus sendo feita. E não tem uma área da vida em sociedade que Deus não queira que a vontade dele seja feita. Quando a gente divide o mundo em duas esferas, sagrada e profana, a gente nega
essa intenção e esse propósito de Deus de manifestar o seu domínio, o seu governo em todas as dimensões da vida em sociedade. Então, vamos seguir. A vida é indivisível. Quando a gente compreende que a missão de Deus é integral, porque ela abarca a totalidade da vida e visa reconciliar todas as coisas. Não sei se você já viu isso em Colossenses capítulo 1 e 20, capítulo 1, verso 20. Você já viu isso em Colossenses? Que a missão de Deus tem o propósito de reconciliar todas as coisas, celestiais e terrenas, pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Você já viu isso? Está na sua Bíblia? Que a missão de Deus não se resume a salvar almas, a transferir você para o céu, mas a missão de Deus visa reconciliar todas as coisas, celestiais e terrenas. A missão de Deus é integral porque ela abarca a totalidade da vida. Então, essa dicotomia secular-sagrado, quando a gente percebe que a missão de Deus é integral, essa dicotomia secular-sagrado, ela passa a ser percebida como uma ideia, não apenas como uma ideia não bíblica, mas como uma ideia antibíblica. E a gente pode perguntar, o que é que isso tem a ver com a missão da igreja? Isso tem tudo a ver com a missão da igreja. Porque a missão da igreja deriva da missão de Deus. Amém? A missão da igreja não pode ser outra missão, senão a missão de Deus. A missão da igreja é servir a missão de Deus. Nós não temos que ficar inventando nada. Nós precisamos só alinhar a nossa agenda com a agenda do Pai. Nós precisamos só alinhar o nosso coração com o coração do Pai. Não precisa ficar inventando nada. Basta viver em submissão, debaixo da missão de Deus, alinhado com a missão de Deus. A missão da igreja é servir a missão de Deus. Então, tem uma expressão na Bíblia que a gente sempre aplica a casamento e faz parte lá do contexto e tal, mas assim, eu sempre penso que nós não temos autorização para separar aquilo que Deus uniu. Amém? Nós não temos autorização para separar aquilo que Deus uniu. E a gente pode olhar para as Escrituras e tem muita coisa que o povo está separando e que Deus não nos autorizou a separar. Por exemplo, palavras e obras. Palavras e obras. Olha lá Lucas capítulo 24, verso 19. Aqueles homens lá no caminho de Emaús, quando eles falam a respeito de Jesus, o que é que eles dizem? Que Jesus era um profeta, poderoso em palavras e obras. O ministério de Jesus era um ministério constituído de palavras e obras. Palavras e ações. Sem discussão do que é mais importante e do que vem primeiro. O ministério de Jesus era um ministério baseado em palavras e ações. Ele proclamava o reino e ele demonstrava o reino. Ele falava do amor e ele demonstrava de maneira concreta esse amor através de ações, de serviço, de boas obras. Palavras e obras. Deus não nos autorizou a separar palavras e obras. Não separa aquilo que Deus uniu. Grande comissão e grande mandamento. Tem muita igreja abraçando a grande comissão, né? Sempre lembrando do ide, mas aí abraça a grande comissão e vira as costas para o grande mandamento. Qual é o grande mandamento? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quem nos autorizou a abraçar a grande comissão e virar as costas para o grande mandamento? Quem nos autorizou a fazer isso? Nós não temos autorização de Deus para abraçar a grande comissão e virar as costas para o grande mandamento. Essas coisas estão juntas. Ide e amai. Amém? Ide e amai. Não, eu quero só o ide. Quero só proclamar. Eu quero só amar. Nós não temos que tirar esses ou do nosso meio, né? Por que a gente gosta tanto do ou? É isso aqui, ou, por que não e? Palavras e ações. Ir e amar. Céu e terra. Jesus une. Jesus traz o céu para a terra. E a gente quer separar. Faça-se a tua vontade assim na terra
como no céu. Jesus traz o céu para a terra. Eu sei que tem muita gente que faz um esforço danado para levar a gente para o céu. Jesus fazia um esforço danado para trazer o céu para as pessoas. Ele orava assim: que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade aqui na terra, da mesma forma que ela é feita no céu. É Jesus querendo que as pessoas experimentassem um pouquinho do céu desde já. E a gente está querendo o tempo todo despachar a gente via Sedex para o céu, né? Vamos alinhar nossa agenda com a de Jesus. Trabalhar para que as pessoas experimentem um pouquinho do céu desde já. Ainda não em toda a sua plenitude, mas desde já. Já dá para provar, porque o reino já veio. Então já dá para experimentar. Mateus capítulo 1, verso 23, fala de Jesus como Emanuel, Deus conosco, é o Deus que vem. É o Deus conosco. É o Deus que traz o céu para a terra. É o Deus que une céu e terra. E a gente tenta separar. Mas a gente não recebe a autorização de Deus para separar o céu e terra. E um outro aspecto que a gente separa, que é a nossa temática, é essa dicotomia entre evangelho e justiça. Evangelho é dos crentes, justiça é dos vermelhinhos. Já ouviram isso, não? Eu tenho falado em algumas comunidades e eu já ouvi lá na porta, assim, na saída, eu ia falar um presbítero. Um pessoal mais chega assim, ligado à religião, fala assim: esse discurso está muito vermelhinho. Fala: se tiver vermelhinho é o sangue de Jesus. Então, assim, fica tranquilo, né? Porque, meus irmãos, o Deus criador do universo, o Deus da Bíblia, é um Deus que é justo, que ama a justiça e que exige que se pratique a justiça. Amém? O Deus da Bíblia, você vai chamar ele de vermelhinho também? É justo, ama a justiça e exige que se pratique a justiça. Se você tiver Bíblia, dá uma olhada na Bíblia. O Salmo 11, versículo 7, dá uma olhada, por gentileza. Se você estiver ainda aqui em espírito e em verdade, né? Daqui a pouco alguns estarão orando por mim. Eu aceito, recebo. Mas também creio que você pode orar de olhos abertos. Mas... Salmo 11, verso 7, o que diz lá? Alguém encontrou? Pois o Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão a sua face. Amém? O Deus criador do universo é justo e não só é justo, ele ama a justiça. Miqueias capítulo 6, verso 8, muito conhecido. Espero. Não é não? É não. Miqueias, sua Bíblia tem um livro chamado Miqueias, um profeta menor, de 1,52 m, mais ou menos. No capítulo 6, esses livrinhos que a gente passa batido, sabe? Miqueias capítulo 6, verso 8. Alguém encontrou na Bíblia de celular, que é mais fácil? Ok? O Deus da Bíblia é justo, ama a justiça e exige que aqueles que dizem ser povo dele pratiquem a justiça. É o que eu espero de ti, que você pratique a justiça, que você ame a misericórdia e que você ande de maneira humilde na minha presença. Justo, ama a justiça e exige que se pratique a justiça. A justiça é um tema central na Bíblia. É um tema central na Bíblia. Meus irmãos, Deus não é... Lá em Recife, a gente fala assim, Deus não é menino. Deus sabe que a pobreza e a desigualdade, que é resultado da injustiça, não desaparece espontaneamente. Deus sabe. Pobreza não se acaba espontaneamente. Pobreza não é reduzida espontaneamente. Porque Deus sabe que a pobreza não acaba espontaneamente, Deus levanta a gente como Amós, tem na sua Bíblia Amós, Isaías, tem na sua Bíblia também, Jeremias, Miqueias, Oséias e outros profetas, na maioria das vezes sozinhos, sem partido político,
Não tem nada a ver com escola sem partido. Profeta sem partido, não é? Nem aliança de nenhum tipo por trás deles, rabo preso com ninguém esses homens tinham. Pode falar essa expressão? Já foi. Né? Vocês sabem o que eu estou falando. Deus levanta homens como esses aí, para denunciar de maneira contínua, de maneira corajosa, as violações dos direitos do pobre, da viúva, do órfão e do estrangeiro. Esses homens, eles defendiam valores como justiça, paz, retidão e a aplicação prática desses valores na vida diária. Os profetas são levantados por Deus porque Deus sabe que a pobreza não acaba espontaneamente. E Ele levanta homens para defender valores como justiça, paz e retidão e mostrar como esses valores podem ser aplicados no dia a dia das pessoas. Tem um rabino, ele fala algo muito interessante, ele faz uma comparação dos profetas, ele faz um contraste entre a atitude dos profetas com a de outras civilizações de grande influência. É um texto um pouquinho longo para um slide, mas não sei se você consegue acompanhar. Mas veja aí, dá para ver? Não? Dá. Eu vou ler aí. Os filósofos gregos, veja que interessante, os filósofos gregos dedicaram muito do seu tempo aos conceitos abstratos de divindade, virtude e justiça. A espiritualidade do Oriente conduziu seus cultores às montanhas, selvas e cavernas para meditação e dirigiram suas energias afastadas da vida diária, das pessoas comuns, desestimados frequentemente como uma ilusão. Mas para os profetas, a mensagem de Deus dirigiu a atenção à vida diária, ao mercado, à família, ao Estado. Veja o que ele diz. Para os profetas, cada vez que os desprovidos de poder eram oprimidos, isso era um ultraje, uma afronta, uma grave afronta a Deus. Cada vez que a religião era utilizada para acobertar a imoralidade econômica, era uma nova afronta a Deus. Para os profetas, cada vez que os desprovidos de poder eram oprimidos, era um ultraje. Cada vez que a religião era utilizada para acobertar a imoralidade econômica, era uma nova afronta a Deus. Então, a mensagem dos profetas era dirigida aos poderosos e visava transformar situações de morte em realidades de vida. Eu vou seguir o meu esboço aqui e eu vou resistir à tentação de contar a história. A gente vai ter tempo mais para partilha, né? Mas não vou contar muita história lá de Itaperuçu, nesses 20 anos que a gente está aqui no Paraná. Eu, particularmente, meus irmãos, eu não perco tempo. Ao contrário da Giovana, que só tem 38, eu já estou com 52, não tem mais tempo para ficar esticando a Bíblia para validar socialismo, ou esticando a Bíblia, muito menos para validar o capitalismo. Eu não tenho mais tempo para isso. Né? A Bíblia nos apresenta claramente as intenções de Deus. Verdade, justiça e bem-estar para todos e para todas. Amém? Eu não preciso, respeito quem tem tempo para isso, que Deus te abençoe, né? Mas assim, eu não tenho mais tempo para ficar esticando a Bíblia para fundamentar capitalismo ou para fundamentar socialismo. Shalom, meu irmão. Você quer algo mais do que shalom? Eu vim para que todos tenham shalom. Invista um pouquinho do seu tempo para resgatar o conceito bíblico de shalom. O que é shalom? É isso aí, ó. Claramente Deus querendo que o seu povo seja um povo que promove shalom aqui na terra. Verdade, justiça e bem-estar para todos e para todas. Você está discutindo? Não vou entrar nisso, vou resistir. Vamos para frente. Vou citar só dois textos que unem de uma maneira muito, muito bonita, muito tranquila. Um texto do Antigo Testamento e um texto do Novo Testamento, duas passagens bíblicas só, que unem tudo isso aí, isso que tem gente fazendo esforço para separar e que Deus traz de uma maneira integral: Evangelho, vida eterna, salvação, conhecimento de Deus e a prática da justiça. Por exemplo, lembram desse texto? Se não lembrou, lembra agora. João 17:3.
Em que consiste a vida eterna? E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ok? Agora veja o que é que Deus diz por meio do profeta Jeremias a um rei muito ganancioso. E é interessante, o rei Jeoaquim, e o profeta, Deus fala através do profeta e faz um contraste entre o reinado de Jeoaquim e o do seu pai Josias. E veja que interessante o que o profeta diz, ou que Deus diz através do profeta. Teu pai, Josias, agiu com justiça e retidão, por isso as coisas iam bem para ele. Julgou a causa do necessitado e do pobre, e as coisas iam bem. Por acaso não é isso que significa conhecer-me? Diz o Senhor. Oh, glória! Dá para perceber que existe uma relação clara, explícita, escancarada entre conhecer a Deus e praticar a justiça? Conhecer a Deus e praticar a justiça. Então nós não podemos dizer que amamos a Deus, o Deus da justiça, e ao mesmo tempo fechar os nossos olhos para as injustiças que ofendem o caráter desse Deus. É uma incoerência. Amamos a Deus, o Deus que diz que é justiça, que ama a justiça e que exige justiça, e nós fechamos nossos olhos para as injustiças. Injustiças que ofendem o caráter de um Deus que é a justiça. Isso é uma incoerência. Nós não podemos fechar os olhos para as injustiças se nós afirmamos que amamos o Deus que é a justiça. Amém? Jesus afirmou ser Ele mesmo o caminho, a verdade e a vida. Vocês conhecem? João capítulo 14, verso 6. Ele disse também que veio ao mundo para que todos tenham vida e que essa vida seja plena. João 10:10, também muito conhecido. Portanto, meus irmãos, os que seguem esse Cristo não podem se calar de frente a qualquer estrutura injusta, opressora e geradora de morte. Se você é seguidor do Cristo que falou assim, eu vim para que todos tenham vida, quando você se depara com qualquer estrutura que promove a morte, você não pode se omitir. Você não pode ser covarde. Você não pode ficar calado. Se você segue o Cristo que disse, eu sou a vida, e eu vim para que todos tenham vida, se você segue esse Cristo, se você é discípulo desse Cristo, você não pode se calar diante da injustiça, ou diante de qualquer estrutura que promova a morte. Você não pode se calar. Você não pode fazer de conta que isso não está acontecendo. E não basta ficar na sua. Não basta ficar na sua. Não basta eu ficar na minha. Tá bom, então vou ficar por aqui. Tiago, capítulo 4, verso 17, eu acho que houve uma falha no nosso discipulado de uma maneira geral. Onde a gente está sempre associando o pecado àquilo que a gente faz. Né? Você fala para o irmão assim, o irmão tal, você não é fofoca, é só para orar. O irmão tal pisou na bola. Aí o outro irmão que não quer fofocar, quer orar, ele quer saber mais detalhes, para orar especificamente, né? Oração específica, resposta específica. Ele fala assim, o que é que ele fez dessa vez? É só para orar, né? Aí você vai lá e conta, partilha, né? Só para orar. Mas dificilmente você fala assim, fulano pisou na bola, e o cara fala assim, o que é que ele não fez? Né? A gente não reage assim nunca. Ou quase nunca. Não acredito. Vacilou de novo. Se omitiu de novo. Porque parece que a gente associou ou associa muito naturalmente pecado a algo que você faz. Nunca a gente associa pecado a algo que nós não fazemos. E aí, Tiago, capítulo 4, verso 17. Toda vez que você pode fazer o bem e não faz, você está pecando. Tem na nossa Bíblia ou passamos a tesoura? Toda vez que você pode fazer o bem e não faz, você está pecando. Então, quem segue o Cristo que disse, eu sou a vida, não pode se omitir diante de qualquer estrutura que promova ou que gere a morte. Então, em todo lugar onde a vida está ameaçada,
Deus quer agir por meio do seu povo, dizendo através de palavras e ações: basta. Basta. Não pode continuar do jeito que está. A igreja, meus irmãos, nós não podemos ser coniventes com os poderosos, corruptos, opressores, assassinos, mesmo que esses camaradas façam parte da chamada bancada evangélica. Nós não podemos ser coniventes com bandido, com assassino, com opressor, com corrupto, mesmo que eles digam que são da bancada evangélica e que representam os evangélicos lá em Brasília. Nós não podemos ser coniventes com quem promove a morte, porque nós somos servos de um Deus que ama a vida. Amém? Nós não podemos. Graças a Deus, um pegou 15 anos e 4 meses ontem, né? Um desses representantes do povo evangélico lá em Brasília. Tomara que fique uns 30, né? É ingenuidade minha, né? Mas está bonito, o negócio está ficando bonito. Né? Então, nós não podemos. Nós não podemos ser coniventes com esses caras, porque eles não nos representam. Eles não podem ser os nossos representantes, porque a corrupção mata, meu irmão. A corrupção mata. A gente não pode olhar para a corrupção e falar: é assim mesmo, né? Fazer o quê? Esse discurso frouxo e amarelo, ele não existia na boca de Jesus. Né? Em Brasília, em Curitiba tem, mas lá em Brasília é pior, rapaz. Então, assim, vamos levando, né? Fazer o quê? Eu não sei se você já viu a corrupção matando, ou se você só vê esse negócio que passa na televisão. Morei 15 anos com Sueli, minha esposa e meus filhos, e aqui estão os meus irmãos de Itaperuçu. Eles sabem que a corrupção mata. Eles viram pessoas, e eu vi pessoas morrendo no hospital de Itaperuçu por falta de atendimento médico ou por falta de medicamento. Sabe por quê? Porque roubaram o dinheiro que era para comprar medicamento, meu irmão. A corrupção mata. Eu vi crianças reprovar 1 ano, 2 anos, 3 anos, desistir da escola, sumir da escola, porque era taxado de burro, de preguiçoso, de vagabundo, porque adormecia em cima da carteira. Adormecia, sabe por quê? Estava com fome, cara. Isso é um mecanismo de defesa. Você já comeu umas 3 vezes hoje, está quase dormindo. Imagine uma criança que foi para a escola na expectativa de fazer a primeira refeição do dia e roubar o dinheiro da merenda. E não tinha merenda. E adormece em cima da carteira. E ele ouve que é vagabundo 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele sai da escola e ele permanece nesse círculo de miséria e de pobreza porque roubaram o dinheiro que era para comprar merenda escolar. A corrupção mata. Eu disse mesmo, e vou repetir. Né? Não nem... Vai que é o pessoal da bancada evangélica que está mandando recado para mim. Né? Nós não temos problema com isso. Quem é de Itaperuçu aí sabe que a gente não tem problema com político que vem ameaçar a gente de morte. Né? E graças a Deus, eu não tenho problema com a morte. Graças a Deus, Sueli me repreendia mais. Né? Mas eu sempre pensei assim, meus irmãos, que Deus está mais preocupado com a maneira como eu estou vivendo do que com a maneira que eu vou morrer. Então, eu acho que o que importa é como nós estamos vivendo e não como nós vamos morrer. Mas não era ninguém da bancada, né? Então, voltando aqui, não vou contar a história, eu falei, eu vou resistir. Esse evangelho que acomoda as pessoas não é o evangelho de Jesus Cristo. Não é o evangelho de Jesus de Nazaré. O evangelho que acomoda as pessoas não é o evangelho de Jesus de Nazaré. A boa notícia anunciada por Cristo inquietava as pessoas, mudava o seu jeito de pensar, reorientava suas vidas e as colocava no caminho do serviço e da missão de transformar o mundo. O evangelho gera inconformismo. Tem um livro que eu recomendo, se você ainda não leu, né, O Discípulo Radical, de John Stott, o último livro aqui. Um dos capítulos, ele fala de 8 características de um discípulo de Jesus. Leia. Se você, é um livrinho, né? Leia, sem medo de ser feliz, leia. Né? E ele fala, a primeira característica de um verdadeiro discípulo, um discípulo radical de Jesus de Nazaré, é o inconformismo. Evangelho gera inconformismo e não acomodação.
O Evangelho de Jesus não promove acomodação. John Stott dizia que, cita alguém, ele diz que o peixe que só desce a correnteza é peixe morto. Né? O peixe que só desce o rio é peixe morto. E o cristão não pode se comportar como um peixe morto. Ele não pode ser levado por tudo que vem aí. O cristão ele tem que subir a correnteza. Ele tem que subir o rio. Ele tem que ter essa característica do inconformismo, da não acomodação diante da corrupção, da injustiça, da morte, da miséria. Então, eu sei que tem gente aqui que certamente pensa em subverter a ordem. Você quer fazer um negócio mesmo, né, de virar a mesa, né, chutar o pau da barraca, virar o mundo aí de ponta cabeça, como os primeiros cristãos faziam, né? Lembra quando eles chegavam nas comunidades, nas cidades, as pessoas falavam assim: estes que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Uau! Sabe que mundo era esse? É Império Romano, cara. Os caras estavam virando o Império Romano de ponta cabeça, cara. Com uma mensagem poderosa, não se dobrando diante do imperador. Uma mensagem profundamente política, que imperador que nada. Tem alguém que é maior do que o imperador. Jesus de Nazaré. Ele ressuscitou. Ele está vivo. E nós só dobramos a nossa vida diante dele. Não é mais o imperador que manda. Tem um que é maior do que o imperador. Esses homens eram conhecidos assim: estes que têm transtornado o mundo chegaram até nós, virando o Império Romano de ponta cabeça, porque eles tinham uma causa. Decapitados, cerrados ao meio, rasgados, sendo utilizados como tochas humanas para iluminar o jardim ou os jardins de Nero. Esses homens tinham uma causa. Tinham uma causa. Eu tenho um amigo, um pastor luterano aqui, pastor Verne Fuchs, que ele fala assim: o Evangelho é uma bomba, meu irmão. Tem um poder transformador, extraordinário, não acomoda. O Evangelho chega e transforma, e explode as estruturas. Aí o pastor Verne fala assim: estão transformando o Evangelho em água com açúcar. Mas o Evangelho de Jesus de Nazaré é como uma bomba. Então, se você quer subverter a ordem das coisas, vá para a periferia, meu irmão. Comece a fazer alguma coisa para ajudar crianças e adolescentes que nasceram perdendo de 1-0 para a vida. Quem nasce a 27 quilômetros ao norte de Curitiba, na cidade de Itaperuçu, nasce perdendo de 1-0. Quem nasce no extremo sul, aqui na região da Caximba, nasce perdendo de 1-0. A escola aqui é uma outra, aqui é uma, 27 quilômetros aqui é outra. O transporte coletivo aqui é 27 quilômetros aqui é outra. A saúde aqui é uma, aqui é outra. A segurança pública aqui é uma, aqui é outra. Nós continuamos com 2 policiais para 27 mil habitantes. Né? Quem morre aqui é pobre. Certo? É a geografia definindo quem você vai ser. Crianças que nascem perdendo de 1-0. E graças a Deus a gente tem uma igreja, uma comunidade pequena e atrevida. Como o pessoal fala, né? Nossa igreja é pequena, mas é atrevida. A gente nunca pensou em ser uma grande igreja. Porque quem faz a igreja crescer é Deus. Para com essa bobagem, não vai atrás de congresso para fazer a igreja crescer. Eu acho que você não vai não, você é inteligente, né? Senão você não estaria aqui. Né? Quem faz a igreja crescer é Deus. É estupidez, né? Vamos fazer a igreja crescer. Para com isso. A igreja, para ser relevante, ela não precisa nem ser grande nem rica. Basta ser obediente. Obediente. Tem 10, seja atrevido com 10. Alinhe o coração e a agenda da sua igreja com o coração e a agenda de Deus. Tem 15, seja fiel com 15. Tem 50, tem 60, tem 1.000, tem 3.000, 8.000. 8.000 já tem um problema, né? Porque multidão é complicado. Né? Mas tem gente que vai, né? Que segue. Se você quer subverter a ordem das coisas, vá para a periferia. Né? Vai e comece a se relacionar com essas crianças que nasceram perdendo de 1-0 e tente descobrir como é que você pode empoderar, fortalecer, instrumentalizar essa criança para que ela vire o jogo da vida. Essa ação é uma ação subversiva, meu irmão, porque ela está destinada a ser destruída
detonada, permanecer na miséria, porque o sistema está aí para que ela viva na miséria. Vocês não vão saber o que eu estou falando, mas a gente falava de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. É só os antigos que sabem isso. Não é Isaci? Isaci sabe, cabelo branco aí. Né? E para mim a igreja pode chegar nesses lugares e pode romper com essa síndrome, que perpetua as pessoas na miséria, que condena as pessoas à morte. Então, quer subverter a ordem? Quer virar um negócio? Vai para a perifa. E começa a se relacionar com essas pessoas. Começa a ouvi-las. Não vai com nada pronto. Não vai com nada pronto. Jesus dá uma dica bacana para a gente, né? Se aproxima de um cego e fala, o que queres que eu te faça? Certamente você não faria essa pergunta, porque você já sabe tudo, o evangélico sabe tudo. Povo de Deus, né? Você chegaria, quem sabe, dando óculos para o cego, né? Jesus não sabia tudo, né? Ele se aproxima do cego e fala, o que queres que eu te faça? O cego fala, eu quero ver. E Jesus toca e cura o homem. E o princípio fundamental e aplicável sempre, nós precisamos aprender a ouvir as pessoas que nós queremos servir. Amém? Nós precisamos aprender a ouvir as pessoas que nós queremos servir. Então não vai com nada pronto. Vai para se relacionar. Vai para se relacionar. Vai para ouvir. Então, estou terminando. O Evangelho de Jesus de Nazaré revela um Deus comprometido com a história, que ama a justiça, é pai dos órfãos, protege a viúva, é Senhor soberano de toda a criação e está em missão, fazendo novas todas as coisas. Amém? Eu estou convencido que o Brasil precisa de protestantes que protestem. Mas não só de protestantes que protestem, mas também de protestantes que tenham propostas. Protestantes que protestem e que tenham proposta, mas não só que tenham propostas, mas também que realizem projetos e que mostrem que as coisas podem funcionar de uma maneira diferente. Projetos que rodem, que operem com a lógica do reino, que sinalizem o reino de justiça, de verdade, de amor, que já veio, que um dia virá em toda a sua plenitude, mas já veio. Então eu gosto muito desses 4 Pzinhos. Né? Tem 4P que eu gosto, alguns de 4P que eu gosto, né? Mas protestante, protesto, proposta e projeto. Protestantes que protestam, mas que vão além do protesto, têm propostas, e vão além das propostas, eles implementam projetos que sinalizam o reino de maneira concreta na sociedade. Tem um texto muito interessante, 2 Pedro capítulo 3, verso 13, diz assim, nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Gente vivendo na expectativa de que o reino virá um dia em toda a sua plenitude, e a marca central desse reino é justiça. Justiça. Então, a minha oração e a minha expectativa e o meu desejo é que essa visão e esperança futura nos forneça direção e conteúdo para o nosso engajamento no presente até que Jesus venha. Amém? Você olha para o futuro, para esse reino onde habita a justiça, mas não fica só contemplando. Não fica só abraçando árvore. Né? Olha para esse reino, sonha com esse reino, deseja esse reino e trabalha de uma forma que essa visão futura de um reino que virá, no qual habita a justiça, que essa visão futura forneça direção e conteúdo para o seu engajamento no presente. Amém? Amém mesmo? Estamos juntos? 10 horas? Tá bom? Tá bom aí? Tranquilo, né?
Então, é isso aí. Só tem uma pergunta aí, mas eu já fiz, né? O que é que nós podemos fazer de prático para trazer alívio para aqueles que sofrem e também para reparar as situações de injustiça que levaram essas pessoas a esse estado? Isso aqui eu pensei em não colocar, mas acabei colocando, né? Eu acredito que o movimento da missão integral no Brasil precisa de menos mestres e mais testemunhas. Que Deus abençoe.